Bom dia a todos e a todas. Bom, venho à tribuna hoje para falar sobre o que nós vivenciamos ontem no Senado Federal. Ontem foi votado e aprovado o desmonte trabalhista do Senado. Agora vai para a sanção do presidente Temer. É um sentimento profundo de tristeza para todos os trabalhadores verem a CLT rasgada, verem as conquistas trabalhistas rasgadas. Essa medida, né, mais uma medida contra os trabalhadores, ela faz parte de um ataque aos direitos dos trabalhadores, da classe mais vulnerável que tem na nossa sociedade, para que os lucros dos empresários continuem altos, para que os empresários possam explorar ainda mais a mão do trabalhador. É um absurdo, né? No momento político que nós vivemos, onde a maioria do Congresso Nacional está envolvido com corrupção, onde o próprio presidente, atual presidente do Brasil, também está envolvido em corrupção, ter que sair do governo a qualquer momento. A própria popularidade do governo e a aprovação deste nosso governo, do governo Temer, que temos hoje na presidência, é rebaixada, a população não apoia esse governo. E as medidas que estão sendo tomadas hoje, como esta contra-reforma trabalhista, este ataque aos direitos dos trabalhadores, que começou lá com a PEC 55, com a redução do investimento em saúde e educação, congelamento de investimento nessas áreas, isso não foi votado nas urnas. Não foi este projeto, vereadora Cristina, que foi votado nas urnas. Não foi este projeto de Brasil que a população decidiu. E mesmo não sendo este projeto, mesmo os corruptos que estão lá aprovando essas medidas, não tendo aprovação do povo, eles estão aprovando. Para, primeiro, se manter no poder e, segundo, manter quem os mantém no poder, que são os grandes empresários, os banqueiros, aqueles que ganham muito com lucro e que vão continuar explorando o trabalhador. É um absurdo isso que nós vivemos, vereador Toninho. É vergonhoso, mas eu queria colocar aqui, porque muitas pessoas, infelizmente, muitos trabalhadores não sabem o que está acontecendo, não sabem o que esta contra-reforma, que eles chamam de modernização das leis trabalhistas, mas modernização para o bolso do empregador, não para o bolso do empregado, não para o trabalhador. É um ataque aos direitos do trabalhador. Olha o que muda. Vou pegar alguns pontos, não todos, porque são vários, e pontos polêmicos todos eles. Férias podem ser fracionadas, ou seja, o trabalhador não vai mais ter direito a 30 dias de férias. Inclusive, 1/3 dessas férias pode ser vendida. A maioria dos empregadores vão querer comprar as férias, né? É menos tempo que o trabalhador vai ter de férias. Então, as férias podem ser, inclusive, fracionadas em 3 parcelas. Aumento de 8 para 12 horas. Vai ficar permitido trabalhar 12 horas por dia. O tempo de descanso pode ser de 30 minutos, ou seja, uma pessoa que trabalhar 8 horas por dia, vamos supor, ou 12, né? Ela pode ter um tempo, hoje é no mínimo de 1 hora. Mínimo 1 hora para almoçar, por exemplo. Hoje ela pode, com a aprovação dessa reforma, ela pode ter 30 minutos. Como o próprio presidente da Fiesp um dia disse que a pessoa pode trabalhar com uma mão e comer com a outra. Foi isso que ele falou. Tempo de jornada de trabalho. Aquele que a pessoa vai ser computado só o tempo que a pessoa exerce de fato a função. Por exemplo, aquele tempo onde a pessoa vai tomar um café, que hoje se tem uns 15 minutos de intervalo, 10 minutos. Muitas vezes, muitas pessoas não têm, a gente sabe disso. Porque quem trabalha no comércio em Pelotas sabe muito bem disso. Ele não vai ser mais computado como tempo de trabalho. O tempo que a pessoa vai no banheiro, por exemplo, enfim, colocar uniforme, muito bem lembrado, colocação de uniforme, isso não vai ser computado como tempo de trabalho.
Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na segurança, que não pode chegar, não vai, né, botar a arma, enfim, sair de casa com todo o aparato de segurança, chega no trabalho, o tempo que ele tem que colocar o seu uniforme não vai computar. Ou uma pessoa que trabalha no frigorífico, ou um médico, enfim, várias pessoas que precisam de uniformes para trabalhar. Não vai ser computado o tempo de trabalho. O negociado sobre o legislado. O que está na lei não vale mais. O que está na lei, o que está no papel, acabou. Se o patrão faz uma negociação com o empregado, dizendo que ele vai trabalhar trabalhar um pouco mais e não vai receber hora extra, isso aí está no papel, está valendo. Porque é o negociado sobre o legislado, é o que foi negociado entre patrão e empregado. Isso acaba com qualquer direito trabalhista, acaba com qualquer direito dos trabalhadores. Que trabalhador vai preferir ficar desempregado a ter um trabalho, por mais que ele seja explorado? Ele precisa comer, ele precisa dar de comer para os seus filhos. Muitas pessoas vão ter e já se submetem hoje, mesmo nós tendo leis que asseguram vários direitos, hoje essas pessoas já se submetem a isso. Imagina, vereador Belezinha, Reinaldo Belezinha, o que as pessoas vão fazer? As pessoas vão se submeter a isso. Elas querem ter como sobreviver. É isso que vai acontecer, vai piorar essa situação. O trabalho intermitente, as pessoas podem ficar 24 horas do dia esperando que o patrão chame para trabalhar, quando ele precisa. Quando ele precisa, ele liga. Olha, vem, fulaninho, chega lá, trabalha 1, 2 horas, tu vai ganhar por isso. Aí a pessoa volta para casa, daqui a pouco, liga de novo, pode vir que eu estou precisando de ti de novo. E não vai ter nenhum vínculo. Não vai ter nenhum vínculo. Isso pode acontecer. Plano de carreira, acabou o plano de carreira. Não precisa mais o Ministério do Trabalho homologar os planos de carreira. Fica inválido. Pode ser mudado, vereador Marcos Cunha, pode ser modificado a qualquer momento. Tempo de chegada até o trabalho não computa mais hora trabalhada. Aí eu lembro do pessoal que trabalha no estaleiro em São José do Norte, que do local de entrada, do portão, até chegar ao estaleiro, eles têm que pegar uma condução, porque é longe. Inclusive, quando eles vão almoçar, que a cantina é longe do local onde eles trabalham, esse tempo de locomoção não vai mais computar como tempo de trabalho. Ou seja, a pessoa, aquele tempo que ela até chega ao serviço, ela não vai computar mais. Por mais que ela já esteja no local. Os representantes dos empregados não precisam mais ser sindicalizados, ou seja, qualquer pessoa, funcionário, pode ser representante dos trabalhadores. Esse trabalhador que vai ser representante dos trabalhadores, junto ao patrão, não vai precisar ser sindicalizado e, o pior, ele não vai ter estabilidade de emprego. Que trabalhador vai ir contra o seu patrão? Sabendo que ele pode, eu já estou com pouco tempo, vereador Toninho, desculpa, eu tenho muitas coisas para falar, sabendo que ele vai poder ir para a rua se ele for contra o patrão. Então não tem. Isso que está acontecendo não é a favor de nenhum trabalhador. Isso que aconteceu ontem é a favor dos grandes empresários, de pessoas que mandam e desmandam no Brasil hoje, e que sempre mandaram e desmandaram, mas hoje está pior. Hoje nós temos um governo ilegítimo que está com um plano de governo que não foi aprovado pela população. Um presidente que está lá investigado por corrupção. Um Congresso onde a maioria está sendo investigado por corrupção. É vergonhoso que nós tenhamos 2 senadores, Ana Amélia Lemos, do PP, e que pena que o vereador Roginei não está aqui, Lazier Martins também, que foram lá e votaram contra os trabalhadores. E o que nós vimos ontem foram senadoras de diferentes partidos ocupando a mesa do Senado, guerreiras, mulheres guerreiras, combatentes, que estavam lá dizendo não a todas essas contra-reformas ao trabalhador. É um absurdo isso que aconteceu ontem, é vergonhoso para a população ver que os seus representantes não representam os seus interesses. E não vamos esquecer que nós temos outros partidos que estão juntos nesse ataque aos direitos. PMDB, com Michel Temer e toda a sua base, a maioria da sua base no governo, no Congresso. PSDB,
PSDB, o partido da nossa prefeita, estava lá, todos votando a favor da reforma trabalhista. É vergonhoso o que aconteceu ontem. Nós, população, não devemos nos calar, não devemos pensar que acabou. Nós temos que continuar na luta e continuar dizendo não a todos esses ataques aos trabalhadores. Nós temos ainda muita luta pela frente. Parece que nós já chegamos ao fim do poço, mas nós não podemos ter esse sentimento. Nós temos que ter força, nos fortalecer, ir conversando com a população, falando sobre esses ataques e dizendo não a tudo isso que está havendo. Um bom dia a todos.